Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, pessoal? Pessoal, essa semana foi uma semana muito corrida dentro dos investimentos. Laranjão ganhou a eleição lá nos Estados Unidos, a Selic subiu 0,5%. E o que tudo isso significa para os seus investimentos? Então bora pro vídeo? Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou André Baroni, tenho um canal de investimentos aqui no YouTube e eu falo um pouco sobre investimentos, políticas e negócios. Bom, antes de mais nada, eu quero pedir para vocês aqui deixar o like, já se inscrever no meu canal, porque a longo prazo você vai aprender a investir e você vai aprender sobre investimentos, tá? Então já vai deixando o like aí, já vai se inscrevendo no meu canal e clica no sininho para que você seja notificado quando tiver vídeo novo. Então bora lá, pessoal. Pessoal, é o seguinte, essa semana tivemos grandes aventuras aí, tanto no mercado financeiro, no cenário político, tá? Trump ganhou nos Estados Unidos, tá? Com uma certa folga ali da Câmara. E o que isso significa na prática, né? Todo mundo tá falando, porque a Selic aumentou, o dólar bateu R$6 e tanto. Então, pera aí que eu vou descomplicar tudo aqui para vocês vão entender um pouquinho do cenário como um todo, tá? O que acontece, pessoal? Os investidores já estavam inseguros com o Brasil, porque eles estão querendo aí um corte de gastos do governo que está demorando muito para ser divulgado, né? O Haddad tem tido agendas muito importantes ao longo do globo. O Lula pediu para ele desmarcar algumas dessas agendas aí para que tenha uma resposta para o mercado financeiro. E o que acontece na prática, pessoal? O mercado financeiro fica com a expectativa ali de ter algum retorno do governo. E em paralelo estava acontecendo a eleição lá nos Estados Unidos. O que aconteceu? Quando o Trump ganhou, o dólar disparou, porque essa resposta do governo não veio a tempo, e eles agora estão acelerando isso, óbvio, né, por conta também do resultado de todo esse contexto. Então, muita gente falou, porque o dólar bateu R$6 lá por causa que o Trump ganhou. Não foi só esse motivo, tá? Tem todo um contexto por trás que está gerando essa insegurança por trás dos investidores. Além disso tudo, teve um problema lá no sistema do Google que divulgou uma cotação de dólar irreal no dia. Então as coisas foram se somando para criar esse contexto todo aí de preocupação e tal. E também, né, na prática, o que aconteceu? No mesmo dia, o Banco Central foi lá e aumentou a Selic, tá? Então, todo esse embrolho aí é difícil de entender quando você não está muito por dentro do mercado financeiro e tal. Então eu vou trazer aqui um pouco do contexto e explicar para você quais são as implicações disso na prática. O dólar subiu e está quase R$6 e tal. Qual que é a implicação disso na prática hoje? Para você, nenhuma. A médio prazo ou curto prazo, nenhuma, tá? O que pode impactar na prática? Longo prazo, tá? A tendência, a gente está vendo que se não vier nenhuma resposta do governo, se as coisas não acontecerem a tempo, a longo prazo o dólar pode aumentar e isso pode significar aí uma desvalorização dos seus investimentos, tá? O risco Brasil tá moderado, segundo as análises de investidores a nível global, porém as pessoas ficam pensando, né? Então, poxa vida, aumentou a Selic, né? Aumentou a Selic quase 0,5%. Por que eu vou ficar tomando risco na bolsa de valores? Por que eu vou ficar investindo em empresas se eu posso simplesmente deixar meu dinheiro numa renda fixa e ter retorno automático, tá? O que acontece, pessoal? A gente precisa correr um pouco do efeito manada, tá? Quando a gente faz a mesma coisa que todos estão fazendo, a gente precisa refletir um pouco sobre isso. Pensar que somente a Selic aumentou e a gente tem que correr para colocar tudo em renda fixa não é um bom pensamento, tá? A longo prazo, eu digo. Então a gente precisa refletir um pouquinho aqui sobre qual seria a oportunidade que a gente tem no momento para que no futuro a gente tenha resultados diferentes do que a maioria das pessoas. E não se engane, a maioria das pessoas vão ter resultados pífios ou vão até ter prejuízos, tá?
Então eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho do comparativo da variação da Bolsa de Valores de acordo com a variação do juros da Selic, tá? E para que a gente entenda um pouquinho desse contexto e talvez poder direcionar um pouquinho melhor os investimentos de vocês daqui para frente. Eu não acredito que você ainda não deu like nesse vídeo e não me segue ainda. Me segue, pessoal, me segue para eu poder trazer mais conteúdo para vocês, tá bom? Dá um like aí no vídeo, liga o sininho e se você puder comentar também, dizer qual conteúdo que você quer que eu traga aqui, eu com prazer vou responder a todos, tá bom? Pessoal, vamos lá que eu vou mostrar para vocês um pouquinho do gráfico de comparação entre a Selic e a valorização da Bolsa de Valores do Brasil. Então bora lá, galera, vamos aqui para o nosso gráfico, onde a gente compara aqui o histórico, tá? Entre a valorização, né, quantos pontos a Ibovespa aí está batendo, que é totalmente proporcional à valorização da Ibovespa, comparado com a Selic. Então a gente pode ver que desde 2008 até hoje, historicamente, quando a Selic está em alta, a Bolsa está em baixa, tá? Então a gente pode ver que durante os ciclos isso foi variando muito. Dá uma olhada aqui, ó, em 2020, quando a gente começou a ter alguns cortes da Selic, a Bolsa começou a subir. Quando a gente estava ali em 2017, a Selic estava em alta, a Bolsa estava em baixa. Então a gente pode observar que historicamente, quando a gente tem uma Selic alta, a Bolsa de Valores tende a cair, tá? Isso é muito importante para nortear os seus investimentos, pessoal. E para que a gente possa, de alguma forma, prever aquilo que pode acontecer em médio e longo prazo. Pessoal, como a gente pode ver, tem todo um contexto que está por trás dos nossos investimentos, né? Então a gente tem que olhar a longo prazo o que a gente acha mais factível para tomar as nossas decisões. Eu não estou dando aqui nenhuma recomendação de investimentos, mas eu queria que vocês fizessem uma reflexão de que quando a Selic está alta, o valor das ações tende a diminuir. O que pode ser uma ótima oportunidade, tá, pessoal? E para a gente pensar a longo prazo também, não pensar só a prazo imediato. O ideal é que a gente consiga balancear nossa carteira de tal forma que a gente fique protegido de todos os lados, tá? Se possível até dolarizar uma parte, mas isso a princípio eu não estou fazendo ainda, mas mais para frente eu vou abrir os meus investimentos para vocês terem uma noção de como que eu trabalho, tá? E como eu já disse, né, tenha foco, estude, entenda, pessoal, que se você fizer o que todo mundo está fazendo, você vai ter resultados melhores dificilmente, mas geralmente piores ou iguais ao que todo mundo tem. E as pessoas, na sua maioria, elas são pobres, tá? A maioria das pessoas do Brasil estão endividadas, então preste atenção, estude isso que eu passei aqui de conteúdo, entenda exatamente o que eu quero dizer aqui, que talvez seja um bom momento aí para você trabalhar com alguns investimentos de um pouco mais de risco, tá bom? Mas, de novo, eu não estou fazendo aqui nenhuma indicação de investimentos, mas é bom refletir sobre o assunto e entender que pode existir uma oportunidade nesse momento e não só, nossa, acabou o Brasil, a taxa de juros está altíssima. A gente sabe que a inflação está sendo um problema para ser controlada, porque quando a gente aumenta a Selic, é um remédio amargo, mas que a gente tem que tomar para que a inflação seja controlada. O Brasil está, de certa forma, aquecido, então, por conta disso, a inflação acaba subindo um pouquinho daquilo que é previsto. E aí, o Banco Central é obrigado a fazer alguns ajustes aí na taxa de juros, tá? Então, por isso que a Selic está em alta, mas isso é provisório, tá, pessoal? Isso, a longo prazo, não é bom para a economia, não é bom para investidores. Então, muito por conta disso, é bom a gente pensar a longo prazo o que a gente tem que fazer agora para que daqui 2 anos a gente esteja numa situação melhor, tá bom? Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante do conteúdo. Espero também que vocês façam ótimos investimentos, tá? E bons negócios, ótimos negócios a todos, bons investimentos e até a próxima.